Olá, estamos em mais um episódio das Conversas Necessárias. Nesse nosso encontro, temos a presença de Fernanda Travassos, que falará para a gente de um tema tão caro para nós educadores, mas também bastante desafiador, a questão da inclusão. A Fernanda Travassos Rodrigues é diretora de Interação Clínica de Psicologia, psicóloga graduada pela PUC do Rio, pós-graduada em Saúde Mental pela IPUB, da Federal do Rio de Janeiro, formada em terapia da família pelo ITF do Rio de Janeiro, doutora em psicologia clínica pela PUC do Rio e pós-doutorada em parentalidades contemporâneas também pela PUC do Rio. É ganhadora do prêmio Aluna FAPERJ com doutorado abordando a questão da síndrome de Down. Foi coordenadora e fundadora da Oficina da Família da PAI do Rio, na estimulação precoce, onde trabalhou com equipes interdisciplinares e múltiplas deficiências. Trabalhou no Day Clinic e Escola Especial para Crianças e Adolescentes Autistas com Deficiência Intelectual. Olá, Fernanda, bem-vinda, obrigada por aceitar nosso convite. Para a gente começar a nossa conversa, já vou logo disparando. O que exatamente é o tema inclusão? Quando a gente fala de inclusão, a gente está falando exatamente o quê? A gente fala de inclusão, a gente está falando prioritariamente das diferenças dentro da escola, né? A inclusão ela pode ser muito ampla. A gente pode estar falando de um aluno com uma dificuldade de aprendizagem, a gente pode falar de uma criança com uma dificuldade pontual, né? Até um transtorno ansioso em alguma medida, pode ser considerado uma inclusão num determinado momento, porque pode precisar ser feita uma adaptação para essa criança, e a gente está falando daquela inclusão mais conhecida, que são as crianças que têm necessidades adaptativas especiais, né, para aprendizado, são crianças com deficiências, transtorno do desenvolvimento, né, e hoje em dia a gente tem também novos desafios, né, como das crianças transgênero e outros. A escola, cada vez mais, ela tem uma demanda de se tornar inclusiva, na verdade, para todas as crianças, né? Até para aquelas que, a priori, a gente não considera crianças ou adolescentes de inclusão, por serem todas diferentes, tem estilos de aprendizagem diferentes, tem momentos de vida mais difíceis, né? Então, se a gente olha para frente, para uma expectativa de um ensino mais personalizado, eu acho que a escola inclusiva, ela, de uma certa forma, contemplaria todos, né? E a escola inclusiva, quando se diz respeito, estrito senso, aos alunos de inclusão propriamente dita, né, alunos com deficiências ou transtornos do desenvolvimento, a gente pensa que as crianças típicas, né, como com bom desenvolvimento típico, aprendizagem típica, que essas crianças têm um aprendizado muito grande quando a gente trata elas em conjunto com as crianças com necessidades adaptativas especiais, né? Porque justamente essas crianças, elas aprendem habilidades importantes como cooperação, como diferenças de ser e estar no mundo, coisas tão importantes e tão caras à nossa sociedade hoje, né? Bacana, eu acho que a gente está falando agora de um tema de inclusão no seu espectro mais amplo. Normalmente na escola, quando a gente fala de inclusão, o termo mais comum usado para inclusão, e que bacana que você trouxe dessa forma, que eu acho que é super correto e perfeito, mas quando a gente fala, normalmente a gente está falando de alunos com deficiência de aprendizagem, e alguns casos que você precisa de uma intervenção pedagógica muito mais especializada. O que a gente estaria nesse pacote? Porque uma coisa é você lidar com a diversidade que a gente tem que trabalhar e que, sem nenhuma, mas a dificuldade de aprendizagem, e são muitas, a gente tem a diversidade, então, que público a gente está falando, de que alunos a gente está falando?
A gente está falando de alunos com deficiências intelectuais, né? A gente está falando de alunos com deficiência visual, alunos com deficiência auditiva, a gente pode ter alunos com paralisia cerebral, que podem ter, inclusive, diferentes e muitas diversas necessidades adaptativas, esse grupo, né? Porque a paralisia cerebral, dependendo da área do cérebro que ela compromete, ela pode criar apenas um problema motor, mas dependendo, se for em outra área, pode ser um problema intelectual também. A gente tem todas as deficiências, né, que às vezes elas vêm combinadas, né, você pode ter uma criança com, por exemplo, uma paralisia cerebral e uma deficiência visual, né, você às vezes ainda tem essas combinações, e temos os transtornos do desenvolvimento, né, os transtornos do desenvolvimento hoje contemplam principalmente transtorno do espectro autista e o transtorno de déficit de atenção e ou hiperatividade, tá? A gente sabe que o déficit de atenção e hiperatividade, quando é grave, né, é muito necessário uma adequação do ambiente, né, e, assim, se tratando especificamente do transtorno do espectro autista, né, é um leque muito grande. Você pode ter desde uma criança não verbal e com uma deficiência intelectual severa, você pode ter uma criança não verbal sem comprometimento intelectual, você pode ter uma criança verbal com comprometimento intelectual e uma criança verbal sem comprometimento intelectual. Na ponta do espectro, a gente começa a ter um viés para superdotação, que não deixa de ser também uma outra necessidade de adaptação dentro da escola, né? Então, vamos dizer que para esse grupo, de uma maneira geral, a gente vai precisar ter adequações pedagógicas e no ambiente importante, tá? Não sei se fica claro esse conceito de ambiente, né? Não, pode continuar, desculpa, Fernanda. Então, eu só concordando. Essa ideia de um ambiente preparado, né, de um entorno preparado para crianças do transtorno do espectro autista e para aqueles com déficit de atenção, hiperatividade, é algo muito novo no sentido de descobrir algo que se chama são problemas sensoriais que essas crianças têm, né, que se percebia, mas não sabia tão especificamente, né? Então, assim, determinados tipos de luzes, determinados acústica da sala, coisas que às vezes parecem muito simples, né? E básicas, né? Eu já tive uma situação de uma sala de aula que tinha uma luz fluorescente e que uma criança autista de alto funcionamento me falou: a luz me corta, a luz me dói, né? Então, assim, a necessidade de uma troca simples, que às vezes quem está ali no dia a dia, num esforço absurdo de sala de aula, né? Às vezes está gastando muita energia esforço numa adaptação e às vezes não tem ideia que também algumas adaptações simples no ambiente podem colaborar de uma forma assim muito grande. Tem muitos estudos recentes sobre isso. Eu acho que vale a pena o educador também desbravar aí esse território, porque é bem interessante.
E acho que eu vou até aprofundar um pouco nisso, Fernanda. A gente está falando de uma diversidade de possibilidades, uma grande diversidade, e que não dá para você colocar em caixinhas e organizar por grupos, né? Cada aluno ele tem um perfil e uma necessidade diferente com relação às questões que ele tem. Como que um educador pode fazer diante dessa diversidade? Porque eu posso me apropriar, e faz parte dos estudos de todos educadores, um pouco de entender as grandes síndromes, as possíveis deficiências que impactam diretamente, que tem maior ocorrência na sociedade. Mas mesmo dentro dessas síndromes, a gente tem uma variação, né, muito grande. Tem síndrome de Down que é extremamente autônomo, né, e tem síndrome de Down independente. Tem espectro autista, então não vou nem comentar que é nome. Então, o que você daria de conselho para um educador, para um gestor organizar a sua escola, pensando em como pode dar os primeiros passos para realmente atender essas crianças? Eu acho que, assim, como pegando o gancho, né, do que estava sendo dito, eu acho que vamos começar do mais simples. A primeira coisa é a adequação do ambiente, né? A adequação do ambiente é uma coisa mais simples, né? Porque quando a gente fala de treinamento de pessoas, a gente também vai entrar no perfil de cada professor, de cada funcionário, como é que eles vão lidar com as crianças, né? Então, assim, primeiro essas adequações do ambiente, descobrir, né, ver que tipo de luz que é mais favorável, distância de cadeiras. Algumas escolas usam hoje algumas crianças sentadas em bolas de pilates, em algumas salas, não necessariamente as crianças de inclusão, mas isso tem uma rotatividade pelos alunos, já tenho visto isso fazendo algum sucesso. Então, assim, tentar montar um ambiente, né, que possa propiciar mais tranquilidade, mais silêncio, menos incômodos, né? Uma sala nem muito fria, nem muito quente, coisas muito simples, né? Que às vezes a gente vai tão lá na frente naquilo que é tão mais complexo, e às vezes tem uma criança que está passando mal e não sabe se expressar direito porque está sentindo muito frio ou muito calor, né? Então, assim, eu começaria pelo ambiente. E uma coisa que eu acho básica, assim, na educação de crianças em geral, e naquelas que têm algum tipo de deficiência ou transtorno, são as rotinas e a estruturação do aprendizado, né? O que seria isso, né? Nós, seres humanos, e nessa pandemia a gente está vendo isso assim, impactando a gente com muita força, nós somos seres de rotina. Nós precisamos de rotina, senão a gente sai do trilho, né? Quando a gente fala de adolescentes na escola, crianças na escola, é claro que a gente pensa também nos momentos de liberdade, deles poderem criar, pensar, tudo isso é fundamental, incrível e muito importante. Mas eles vão ganhando esse tipo de autonomia, né, à medida em que eles vão crescendo, vamos dizer assim. E os pequenos precisam de muito mais rotina. Então, se a gente pensa em termos de linha do desenvolvimento, né, uma rotina estruturada, ela ajuda muito uma criança com algum tipo de deficiência a se situar, a entender como é que vai ser o dia dela, né? Isso pode ser feito de muitas maneiras, né? Até desde uma criança com mais comprometimento, que você pode montar na sala que ela está uma rotina visual com o nome dela ou até na agenda dela, para que ela entenda qual vai ser a sequência de eventos do dia e adaptação das fichas, apostilas e, enfim, todo o material didático dela, né? Quanto mais estruturado e mais dividido passo a passo, por exemplo, sei lá, se a gente pega um problema de matemática, né? A gente enxuga ele, divide ele em segmentos. Isso, em geral, facilita, né?
a maioria das crianças, principalmente aquelas com transtornos de desenvolvimento e as com deficiência intelectual, né? Então, as crianças que têm deficiência auditiva ou a deficiência visual ou paralisia cerebral, elas precisam de um certo equipamento maior, né? Braille, Libras ou adaptadores, computadores e alguns equipamentos para as crianças com paralisia cerebral. Mas se a gente pega, né, um espectro mais amplo, que a gente pode pensar até na dislexia, na descalculia, e outros transtornos aí da escrita, da matemática, da linguagem, né, crianças com DEL, que são distúrbios específicos de linguagem, e outros, essa estrutura na rotina e nos trabalhos, ela é fundamental, ela não deixa a criança perdida. Então, quanto mais estruturado o ambiente, a rotina e o dever, a tarefa dela está, você vai pensar que você vai minimizar o suporte externo, né, de algum auxiliar para ela, porque ela vai ter mais autonomia com uma estruturação maior, ela vai saber navegar mais facilmente dentro disso. Em relação a problemas comportamentais, né, a gente sabe, enfim, todas as crianças têm problemas comportamentais dentro da escola, em algum momento, né? Mas aquelas crianças com deficiência e transtornos de desenvolvimento, elas costumam mostrar comportamentos disruptivos muito como forma de comunicação, né? Tipo, ela não sabe explicar que, como eu disse, que está com calor ou coisas mais sofisticadas, né? Ela não sabe dizer que aquela aula de matemática está demais para ela, exatamente. Então, e toda criança em geral é assim, né? Por onde aparece que tem algo que não está ocorrendo bem, pelo comportamento. Então, assim, quanto mais amarrada você tem, né, as rotinas, o ambiente e as tarefas de uma maneira geral para essa criança, você vai ter ganho de autonomia e, simultaneamente, você vai ter uma criança que provavelmente vai dar menos problemas comportamentais, tá? Porque ela vai se sentir mais ambientada, sabendo mais o que está fazendo, tendo uma ideia de quanto tempo falta, por exemplo, para o recreio, para o intervalo, tá? Isso é muito importante, da previsibilidade dos horários também, e pequenas quebras para crianças que à medida em que elas vão caminhando no ensino fundamental, por exemplo, né, Fundamental 2, ensino médio, a gente sabe o quanto que o ambiente escolar, necessário, obviamente, mas o quanto que pode ser exaustivo para um adolescente típico, sem questão nenhuma, né? Quanto que eles vão ficando estressados, quando tem época de prova, vestibular e tal. Então, essa sobrecarga, ela impacta muito mais o aluno de inclusão, né? Então, assim, poder estar atento a uma frequência maior de intervalos para esse aluno, ou um intervalo com tempo um pouquinho maior, né? Assim, a ideia é que essa criança ela possa, assim, fazer uma limpeza, sabe? Tirar um pouco da sobrecarga do ambiente de tempos em tempos e ter tudo muito organizado para ela, né? Algumas escolas nos Estados Unidos utilizam um método que é um método TEACH, que é principalmente para autistas e deficientes intelectuais, que é muito impressionante quando você vê
as crianças e adolescentes trabalhando, porque com rotina e estrutura, eles conseguiram eliminar, inclusive, a figura do mediador, né? Você vê crianças muito graves, com muita autonomia, porque eles se acostumaram a navegar naquela estrutura, né? Então, assim, é bem interessante. Bacana. Já que você tocou nesse assunto, essa quase personalização, não diria individualização, porque em alguns casos até é uma individualização mesmo, mas nessa personalização é muito importante também envolver toda a comunidade, né? Não é uma questão do professor, é uma questão das famílias, é uma questão de quem está, administradores, todos que estão envolvidos na comunidade escolar têm um papel importante para se fazer uma verdadeira inclusão, certo? Sim, sim, é muito difícil você pensar como que uma escola ela vai conseguir ser inclusiva se a comunidade escolar, né, não é de alguma maneira inclusiva, né? Então é muito importante, eu acho, promover esse tema da inclusão, não só para os pais de inclusão ou para os professores de alunos de inclusão. Esse tema ele tem que circular por todos os grupos, né? A gente escuta muitas vezes de mães de alunos de inclusão que elas se sentem com um pouco sentimento de pertença na comunidade escolar, né? Que elas se sentem quase que numa escola paralela, assim, muitas vezes saindo da educação infantil, né? Então, assim, se você não tem o apoio, né, até do funcionário, do inspetor ou de algum outro funcionário que saiba um pouco, assim, desmistificar o tema, lidar com algumas situações problema ou situações difíceis, às vezes, que às vezes um inspetor pode ser pego de surpresa, sozinho, com uma criança, numa situação difícil. Se a gente não cria uma espécie de rodas de conversa com famílias em geral e funcionários, a gente consegue ter alunos de inclusão, mas a gente não consegue ter uma escola inclusiva. E o ponto da escola inclusiva eu acho que, assim, o grande ponto disso tudo é algo que poucas pessoas enfatizam e destacam, né? Naquilo que a inclusão pode agregar muito para o aluno de não inclusão, né? Disso ser uma verdadeira troca, né? E não o aluno de inclusão que está ali meio que à parte, né? Meio café com leite. Não, que ele possa estar ali de igual, ensinando coisas da vida para aqueles alunos que vão poder ajudá-los, talvez, com matemática, com português, com inglês, mas que esses alunos, com as suas dificuldades, ensinem empatia, ensinem cooperação, ensinem colaboração, que podem tornar esse ambiente, né, inclusive um ambiente mais acolhedor, um ambiente mais empático, e criar uma cultura escolar, né, de menos intolerância, de menos violência, de menos competitividade. E isso, de uma certa forma, assim, diminuir até o bullying, o sofrimento das crianças típicas, né? A gente vive num mundo hoje da tecnologia, da rapidez, do imediatismo, de ter que ser nota 1000 é pouco, né? De ter que se destacar, né? As crianças desde cedo sofrem muita pressão, né? E as crianças que chegam no consultório, né? Vamos dizer assim, as típicas e não as atípicas,
elas chegam com muito sofrimento decorrente disso, né? Das ansiedades, as depressões tão comuns na infância e na adolescência, cada vez mais esse número cresce, né? Então, assim, o fenômeno de uma emergência, de uma cultura empática, colaborativa dentro da escola, né? Ele pode ser, assim, ele pode ter a inclusão como um grande aliado, tá? Se a gente olha, muitas universidades hoje, nos Estados Unidos, na Europa, elas exigem no currículo do aluno, né, trabalho voluntário, trabalho voltado à comunidade. Então, existem valores até para a vida profissional e acadêmica no futuro, né, que são muito voltados para o cuidado com pessoas necessitadas de uma maneira geral, né? Então, acho que assim, isso pode ser um grande ganho dentro da cultura escolar brasileira, né? Muitas vezes a gente está ali muito preocupado com o conteúdo, que sem dúvida é importante, mas, assim, eu acho que o que de bom a inclusão pode trazer, né, puxar um pouco esse gancho de saber esperar o tempo do outro, de saber ter respeito pela diferença, né, mas de uma maneira viva, né. Agora, se os funcionários não entendem isso de uma maneira, através de rodas de conversa mesmo, tira dúvidas, e se a comunidade como um todo, né, às vezes a gente sabe que as famílias podem ter preconceitos, né, hoje em dia a inclusão é garantida por lei, mas a gente sabe que tem famílias que, se elas não escolhem uma escola perguntando se a escola é inclusiva. É muito difícil isso acontecer, né? A gente não tem essa cultura aqui. Mas eu acho que um grande ganho para as comunidades escolares, para todos mesmo, é poder trazer a inclusão como um ganho não só para os inclusos, mas sim para toda essa comunidade. Eu acho exatamente isso. A gente está falando de mais do que ter uma diversidade na escola, é celebrar a diversidade, porque essa celebração, essa diversidade é que vai fazer com que a gente desenvolva nas crianças competências para transformar uma sociedade muito melhor. Então, assim, não tenha dúvida, eu falo até com experiência própria, eu tenho um cunhado que tem síndrome de Down, e meus filhos nasceram e viveram até hoje, convivem com um tio com síndrome de Down, e eu não tenho dúvida de quanto esse tio ensinou para eles. Então, assim, não só de todas essas competências que hoje a gente fala tão valorosas, né, de preparar para essa vida, de inserção social e profissional, de competências gerais, socioemocionais, essas crianças têm uma riqueza. E fala não só dessas crianças, obviamente que a gente está também tratando das crianças com transtorno de aprendizagem, com dificuldade de aprendizagem, mas também as crianças que têm que são diferentes por alguma razão, porque são obesas, porque têm transtorno alimentar, porque têm etnias diferentes, porque têm orientações sexuais diferentes, porque tem gênero diferente, e aí dentro dessa perspectiva, entender um pouquinho, quando a gente fala agora do isolamento social, a gente sabe que teve impacto para todas as crianças, né, a ausência da escola não é simplesmente a perda de um ano escolar, ou de conteúdos, como você mesmo estava dizendo, existe uma importância fundamental da escola nessas relações sociais, nesse relacionamento interpessoal. Quando a gente chega nessa parte de isolamento, eu não tenho dúvida que os que são mais diversos acabam sendo mais impactados, seja porque tem algum transtorno psicológico, que é o que você falou tem aumentado muito, porque já tem uma tendência mais à depressão, ou porque já não tinha uma inserção social no grupo muito boa, eu acabo sofrendo. O que a escola pode fazer nesse momento para ajudar esses alunos que estão do outro lado mais isolados do que qualquer um?
Sim, eu acho, Solange, que de uma certa forma, um acompanhamento do grupo escolar, né, principalmente se tem um grupo voltado para a inclusão, né, essa ligação com a família, tá, desse aluno, e algumas combinações, porque a gente sabe que muitas vezes para esses alunos é muito difícil ficar na tela de um computador, né? Para as crianças menores também é ficar ali direto na tela há muito tempo, né? Então, se a gente consegue com o familiar entender como está a dinâmica, como essa criança ou adolescente está se sentindo, e garantir que o familiar, mesmo que seja metade do tempo de aula, que o familiar consiga estar ali dando suporte, ficando com o aluno, né, ao lado dele, junto, no momento, principalmente da aula interativa, né, eu acho muito rico esse momento da aula interativa, porque muitas vezes essas crianças são surpreendidas quando elas entram e o professor diz: Oi, João, você tá aí? Cara, eu tô com saudade de você, como é que você tá? Ele se sente recebido, né? E muitas vezes as próprias crianças típicas e adolescentes nos surpreendem, assim, muito bem, também colocando no chat, que bom te ver, tô com saudade, né, assim, vamos dizer que isso é o que mais acontece, mas acontece também, né, então, assim, essa boa relação família-escola e próxima nesse momento, entendendo o que está acontecendo com aquele aluno, e nesses momentos de conexão, podendo trazer o gancho para o social, né? Uma coisa importante, eu tenho visto muitos trabalhos de grupo nos quais os professores pedem para os grupos se escolherem e, obviamente, com tudo isso, talvez eles não estejam se dando conta de alunos tanto de inclusão quanto daqueles mais tímidos ou aqueles que não estão inseridos, que não têm grupo social nesse momento, alunos novos na escola. Eu tenho visto alunos fazendo trabalho sozinhos, então, assim, talvez uma dica seja do professor fazer algum combinado de montar os grupos, depois variar, mas assim, de forma em que todo mundo fique incluído, né? Fazer algo mais participativo nesses momentos interativos, tá? E conferir com a família em relação à parte de tarefas que esse aluno vai fazer ao longo do dia, né? Porque a gente sabe que o ensino à distância ele não é feito só da parte interativa, né? Tem muita tarefa para ser feita ao longo do dia, que essas tarefas estejam sendo adequadas e adaptadas de acordo com o contexto do aluno, né? Os alunos de inclusão, eles ficaram muito impactados, principalmente pela distância, por se darem conta, né, que ali no ambiente escolar, de uma certa forma, eles estão incluídos, mas que fora desse ambiente tem menos busca de outros alunos por eles, né? Então, isso tudo, né, mais a situação deles estarem fechados em casa, sem a rotina que eles tinham durante tantos anos, vai impactar muitas vezes no transtorno, criando outros problemas. Então, é muito importante verificar com a família, assim, o quanto que eles estão conseguindo fazer de tarefa por dia, se o nível das aulas está muito difícil ou se não está. As adequações e adaptações são muito necessárias nesse momento, entender da família aonde que esse aluno faz as tarefas, também orientar a família, né, de um local mais tranquilo, com menos estímulos, e quem que faz o trabalho
com essa criança, quem que ajuda, quem que dá suporte em casa, né? Tem muitas crianças que na escola tem um mediador escolar, né? Mas que nesse momento a família não sabe fazer essa mediação e muitas vezes pai e mãe estão trabalhando ou ocupados com outras rotinas ou com outros filhos dentro de casa. Então, assim, às vezes alguma pessoa vai conseguir deslocar algum funcionário da casa para ajudar aquela criança, mas às vezes vai ajudar de uma maneira tão precária que meio que o tiro sai pela culatra, sabe? Assim, começa a criar uma aversão à tarefa. Então, assim, eu acho que a proximidade, caso a caso, entender, né, como é que isso pode funcionar. Tem algumas crianças que têm mais autonomia, que estão trabalhando com o mediador durante o dia, fazendo, por exemplo, tem aula de manhã, ficam num aplicativo como um Zoom, Skype, com o mediador, e fazem juntos as tarefas da tarde. Alguns desses estão mais se isolando do grupo social, mas ainda conseguem dar conta da parte pedagógica. Agora, aqueles que não têm condição de fazer isso virtualmente com um mediador, vai depender da família para dar o suporte, e aí é mais difícil, a família precisa ser orientada, né, e explicar a situação, né, quantas horas do dia a família tem condição de ficar com aquela criança, porque senão a escola monta um plano irreal para aquele indivíduo, né, imaginando que alguém vai ter disponibilidade, ou às vezes ao contrário, né, dá pouquíssima tarefa, imaginando que ninguém vai ter disponibilidade, e tem ali alguém super disponível, aguardando, querendo ajudar a criança a se desenvolver. Então, acho que assim, o diálogo é a ferramenta fundamental. Agora, tem um grupo que eu acho muito importante da gente falar sobre isso, porque tem um grupo que, curiosamente, se acomodou não tão mal, o que é surpreendente, com a pandemia, que são algumas crianças que têm um perfil dentro das deficiências dela, ou do próprio espectro do autismo, de ansiedade social. Essas crianças, algumas começaram a render melhor pedagogicamente, justamente pelaquela questão que eu falei do ambiente lá atrás, né? Minimizou o impacto do ambiente, barulho, falação, né? Muitos distratores no ambiente, né? Muita criança falando, levantando e tal, e crianças que têm uma certa aversão ao contato social, né? Preferem estar sozinhas, e aí, para essas poucas, né? E algumas crianças típicas que têm apenas um transtorno de ansiedade social, a dificuldade vai ser na volta, né, porque elas se adaptaram a poder estar aprendendo ali no mundo delas, o social é muito difícil para elas, e elas, entre aspas, ficariam confortáveis sem o contato social, mas isso não é viável dentro de uma sociedade, né, então a gente vai ter que ajudar esse aluno com o contato social dele na volta. A gente está falando da base nacional, quando a gente, aliás, todas as escolas estão se deparando com a base nacional, que tem uma proposta de trabalho integral, desenvolvimento de socioemocionais, isso está super assunto, todo mundo desenvolvendo propostas, trabalhos, organizando seu currículo para isso. E aí, ouvindo você falar, veja assim, poxa, a inclusão é uma baita oportunidade de desenvolver essas competências, né? Por que está tão em evidência, né, o desenvolvimento socioemocionais, e quando a gente fala de inclusão, ainda é muito tímida essa discussão dentro de educação? Eu acho que essa conexão não é tão óbvia para as pessoas. Eu acho que, de uma certa forma, esse investimento, né, da escola
nessa parte da inteligência socioemocional e no incremento disso é fundamental, porque são as competências aí do século XXI, né? Esse mundo globalizado, diferente, multicultural, que as crianças vão ter que lidar, né? Foi uma coisa que você falou, diferentes culturas. Hoje a gente tem um mundo que a criança que vai ser o profissional ali no futuro, ele pode hoje estar trabalhando no Rio, amanhã estar trabalhando em Tóquio, essa mobilidade mundial, né, para pessoas, inclusive, que têm cargos de ponta, elas precisam viajar muito, lidar com muitas pessoas, com muitas culturas. Então, assim, eu acho que, de uma certa forma, se observou, né, que as crianças estavam ali bem nos seus conteúdos, mas que, como profissionais, elas começaram a ratear um pouco nessas ligações, no funcionar em grupo. A gente tem uma geração aí que deve ter em torno de 25 a 30 anos, né, que a gente tem muito relato de problema no mercado de trabalho, porque eles não toleram ter um chefe, eles não toleram receber ordens, então acaba que você tem uma criança, um adolescente, um adulto com um currículo impecável, maravilhoso, com todas as línguas, com a melhor educação que você pode imaginar, mas com ferramentas muito precárias de relações sociais e emocionais, né? Com muito pouca tolerância à frustração, sem saber manejar as suas próprias emoções, e é justamente isso que a inclusão traz para a escola, né? E eu acho que aí, de novo, eu iria para a conversa com as famílias, né? Eu acho que as famílias, elas têm um poder muito grande sobre a escola, porque elas são os clientes daquela escola, né? Então, eu acho que, assim, a conscientização da família, porque o educador, ele pode até compreender isso, né? Até sacar isso, mas talvez a gente tenha como óbvio algo que a família nem passa perto, né? Sei lá, o pai e a mãe não trabalham com educação, não tem nenhuma ligação com psicologia. Na cabeça deles, talvez em que inclusão vai ajudar o filho deles. Muitas vezes a gente ouve, a inclusão vai baixar a nota do Enem, né? Então não é bom para o meu filho. Assim, é um abismo, né? Porque, assim, a gente está ensinando as crianças que elas vão ganhar justamente por esses pontos que essa outra geração já está capengando, né? Então, a gente precisa levar o manejo das emoções, a empatia, e uma criança com deficiência na escola, né, é justamente o que você falou do seu cunhado. Eu vejo adolescentes, adultos que cresceram com algumas escolas que praticam a inclusão desde trás, então que tiveram coleguinhas ali desde sempre com alguma deficiência, né? Assim, o carinho, o cuidado, o afeto, o entendimento disso, né? Isso é muito importante, porque a gente vê uma sociedade pouco tolerante a qualquer diferença, né? E pouco tolerante, até pensando aqui também, pegando o gancho da pandemia, que não é o tema, mas eu acho que é importante falar, pouco tolerante até com os idosos, né? Eu tenho visto grupos quase praticando bullying com idosos, porque é o grupo de risco que atrapalhou as pessoas na pandemia. Então, assim, esse tipo de pensamento, a gente não pode ter que quem é diferente atrapalha, né? Isso é muito antigo, né? Isso vem de uma ideia higienista, né? Que todo mundo tem que ser igual, isso aprisiona, né? Isso torna as pessoas pouco criativas, pouco flexíveis.
E não são as competências que se espera de alguém, né, que seja um líder no futuro. A gente pode ver, tem pessoas incríveis, elas têm, muitas vezes, essas pessoas que têm uma super criatividade, ideias totalmente fora da curva, elas às vezes têm transtornos que os permitem ver fora da caixinha, né? Mas também isso só é valorizado depois que elas fizeram sucesso, né? Porque muitas vezes elas na vida escolar não tiveram sucesso. E ou são pessoas que conseguem olhar para a diferença, né? Porque se você consegue olhar para o que é diferente, você consegue criar, você consegue ter uma ideia nova. Se você fica ali, né, seguindo um rebanho, onde todos são iguais, todos têm que ser iguais, e a adolescência já é um momento do desenvolvimento que propicia isso. É uma necessidade de identidade entre os pares, ok, isso é super necessário, mas quando isso é pressionado, né, a um nível ali de excelência e de exclusão de quem não está dentro de uma determinada caixinha, né, é isso, você pode propiciar um currículo bom para uma criança, mas ela não vai ser uma pessoa interessante, criativa, empreendedora, provavelmente, porque ela não vai conseguir pensar muito fora daquilo, né? O nosso cérebro, ele não enxerga, vamos dizer assim, quando a gente não passeia pelo diferente, né? Ele enxerga sempre o que ele está acostumado a enxergar, né? Então, assim, num mundo que requer inovação, criatividade, empreendedorismo, ainda mais agora um mundo em crise pós-pandemia, né? A gente vai ter aí uma leva de adolescentes pelo mundo inteiro que vão ainda provavelmente pegar um mundo em crise, né, ao longo de faculdade, início de mercado de trabalho, e elas precisam aprender a olhar para as diferenças. E o ponto é que nos laboratórios é tudo muito bacana, é feito para funcionar o mais perto da realidade, né? Até com roleplay, né? Dramatizações, vivências, ver filmes, e, enfim, escrever, tudo para impactar, mas mesmo assim é uma ficção, não é. Eles não estão ali impactados pela realidade em si, né? Uma criança que vai super bem no laboratório de inteligência social e emocional e não consegue lidar com o colega de turma com uma deficiência ou com uma diferença, que às vezes pode ser uma superdotação, né? Ela não aprendeu, porque justamente a grande sacada da inteligência social e emocional é que ela não é racional, né? Então você não aprende, você não mobiliza esse cérebro emocional com o aprendizado racional, né? Você tem que viver a coisa para poder processar, né? É um outro tipo de aprendizado. E esse aprendizado, ele se dá no dia a dia, nas pequenas situações, né? Por exemplo, de novo a pandemia, a gente está vivendo um aprendizado louco, tristíssimo, que a gente não queria, mas estamos aprendendo coisas, né? A inclusão pode ser um grande aprendizado, né? Voluntariados com idosos, né? Com pessoas em situação de vulnerabilidade, tudo isso sensibiliza, né? Para a empatia, para o
olhar para o outro, para colocar-se no lugar do outro, para o cuidado, e é tão raro no mundo de hoje, né? Eu acho que nenhum lugar melhor que a escola, que as crianças hoje passam tanto tempo na escola, para viver isso no dia a dia, para aprender, né? Legal, Fernanda. Para a gente encerrar, que a gente já está com o tempo um pouquinho esgotado, você pode falar rapidamente o cuidado que a gente deve ter, que a escola deve ter com a retomada, especificamente com esses alunos, e dentro dessa retomada também, como é que pode cuidar para utilizar todo esse aprendizado que foi da pandemia para tornar esse espaço melhor para todo mundo, melhor para a sociedade, melhor para todos, sejam os que são incluídos ou os que vão incluir, para todo mundo, que algumas dicas rapidamente, que a gente também já está com o tempo esgotado. Solange, de novo, esse acompanhamento família a família vai ser muito importante na retomada, que a gente vai ter que entender, e eu acho que isso até para as crianças de não inclusão, né? Em que ponto essas crianças estão. Tem crianças que estão com muita saudade da escola, são loucas para voltar, e tem aquelas que estão morrendo de medo, tem aquelas que estão numa zona de conforto. Então, assim, a gente vai ter que entender com cada família em que ponto está essa criança, né? Eu acho que todas elas vão ter que se readaptar, né? A tempo de aula, aos estímulos, né? Eu não sei se você notou, mas eu precisei sair durante a pandemia, né? Sair de carro para resolver uma coisa rápida e tal. Eu tenho trabalhado online direto, e a sensação que eu tive na volta foi de um cansaço, assim, absurdo, numa coisa simples que eu fazia na hora do almoço do meu dia. Então, assim, todo esse processamento visual de estímulos que o mundo lá fora tem, que o mundo aqui dentro das nossas casas não tem, ele vai impactar todas as crianças de novo, né? E principalmente as de inclusão, né? Então, de novo, essa parte do ambiente e entender de pouquinho em pouquinho se essa criança pode ficar mais tempo ou não, e todo o manuseio também do material de biossegurança, né? A gente vai ter que entender se a criança tem condições. Tem algumas crianças, inclusive surgiu uma lei que as crianças do transtorno do espectro autismo, elas têm uma exceção ao uso de máscara. Então, tem que entender como é que isso vai ser dentro da escola, né? Claro que tem crianças, tanto autistas quanto com outras deficiências, que vão conseguir usar ou não usar, né? Mas a gente vai ter que entender como é que vai fazer esse passo a passo com esses alunos. E eu acho que o planejamento vai começar num alinhamento com a família, né? Como é que tá o uso de máscara, como é que estão as saídas, aconteceram saídas, não aconteceram, a criança, então, ainda não usou máscara, então, acha que dá, vamos tentar desensibilizar essa criança para o uso de máscara, ainda em casa, né? Começar a fazer naquilo que eu falei da rotina, da estruturação na escola, né? Ter, de repente, uma rotina visual, né? Com a hora de trocar a máscara, e com a questão do isolamento social, né? Muitas vezes a gente ensina crianças com dificuldades sociais, antes da pandemia, né? Que o espaço pessoal é um braço de distância do outro, que elas não devem chegar muito perto, né? Algumas crianças com dificuldade de aprendizado social, elas grudam em cima da outra pessoa, às vezes causando incômodo, né? Então, assim, em tempos de pandemia, eu acho que ter alguns recursos, tem um recurso que é bem interessante, que se chama Histórias Sociais, que serve muito para crianças com deficiências intelectuais e com transtornos de desenvolvimento, né? Que conta, a família pode montar, ou a escola pode montar, conta uma historinha. Hoje eu vou para a escola,
as coisas vão estar diferentes lá, eu vou encontrar, e assim, explicando passo a passo, o que a criança vai encontrar? Eu vou encontrar meu professor de máscara, ele vai me levar até o lugar tal, eu tenho que ficar na distância tal do professor. Então, assim, de repente, até a escola fazer uma história social customizada para os alunos de inclusão, né, com boas imagens, talvez até do ambiente escolar, é uma coisa bem curta, dando esse passo a passo. Isso ajuda muito, isso dá uma super previsibilidade, principalmente para as crianças que têm déficits cognitivos, né? Então, assim, isso ajuda demais, né? E no mais vai ser no 1 a 1, né? De repente, uma criança de inclusão, ela vai ficar bem, e uma criança típica pode ter uma crise de ansiedade, né? O que a gente tem recebido em consultórios online de crianças que nunca foram atendidas por psicólogos, né? E também os colegas psiquiatras infantis, com crianças com crises de ansiedade nesse período. Então, assim, eu acho que a volta vai ser muito passo a passo para todo mundo. E aí a gente pega o gancho da dificuldade de todos, né? Que nesse momento somos todos iguais, fomos todos impactados por um vírus, fomos todos privados da nossa relação social, ficamos, de uma certa forma, todos sob o mesmo patamar no mundo inteiro, né? Então, partir dessa semelhança, né? Até de ver que o colega que tem uma dificuldade num determinado ponto do conteúdo, ele pode ser super corajoso, tá lá com a máscara dele e bem na escola, e o outro que é super bem na parte acadêmica, escolar, tá muito inseguro. Então, assim, a gente vai poder brincar um pouco com isso, brincar no sentido, assim, de trazer alguma ludicidade para o ambiente e fazer as crianças reconhecerem talentos também nas crianças de inclusão, né? Acho que isso é bem importante, e eu acho que esse momento da pandemia traz todo mundo para um certo patamar semelhante, no sentido de alguma privação, né? Então, acho que talvez esse fosse um gancho. Muito obrigada, Fernanda, por ter compartilhado os seus estudos, a sua experiência. Obrigada a você que está nos assistindo, que acompanhou essa gravação, essa conversa necessária. Espero que este momento suscite outras conversas para vocês também em casa, na escola e em casa, que a gente possa aprender nesse momento e com os ensinamentos da Fernanda. Até a próxima.